Olá, pessoal. Como passaram aí o feriado? Descansaram bem? Estudaram? Colocaram a matéria em dia? Vamos continuar, né? Está chegando aí o dia da nossa prova. Semana que vem já vamos ter uma avaliação aí, trabalhos valendo nota, né? Nosso sistema de estudo aí nesse período por conta do coronavírus. Estamos aí nos adaptando à nova maneira da gente vencer esse período, né? Estamos aí assistindo às aulas, nós temos aí nossa chamada pelo Classroom. Agora vamos também, na semana que vem, fazer trabalho avaliativo, né? Valendo nota. Pois bem, vamos agora mudar o tema. Nós encerramos na última aula as lesões corporais. Terminamos assim um título chamado dos crimes contra a vida, né? Dos crimes contra a pessoa. Agora a gente vai iniciar, quero que vocês abram o Código Penal, um novo título, capítulo 3, quer dizer, da periclitação da vida e da saúde. Vamos lá? Gente, nesse capítulo agora, são crimes em que o legislador, ele, na maioria das vezes, está punindo pelo perigo gerado, não pelo dano específico, sabe? Muita gente critica esses tipos de crime, né? Muita gente relaciona a doutrina moderna e relacionam como característica do direito penal do inimigo. Vocês podem estudar ainda, existe direito penal garantista, direito penal do inimigo, né? Esse direito penal muito severo de punir várias situações, né? Tem as características, uma delas é quando a legislação daquele país ele se preocupa demais com crime de perigo abstrato, ao invés de pensar em crimes de perigo de dano, né? Aqui você não tem nem o bem jurídico sendo danificado, não. Você não tem nem o bem jurídico sendo ofendido realmente. Está se punindo pelo bem jurídico, está sendo posto em perigo, o perigo de dano, tá? Aí nós vamos ver aqui nesse capítulo 3, alguns crimes são de perigo abstrato. Quando eu passei para você, eu deixei material para você no Classroom, no início desse período, sobre classificação dos crimes. Estão lembrados? Classificação dos crimes, porque a gente estuda crime material, crime formal, crime próprio, de mão própria, crime formal. Aproveitei e deixei para vocês todas as classificações possíveis. Uma delas era que você divide o crime ou em perigo ou em dano. Crime de dano ou crime de perigo. O crime de perigo, ele se divide ainda em crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. Em alguns crimes, o bem jurídico ele é exposto a um perigo já de forma abstrata, porque o legislador já presume, é uma presunção juri et iuris, que aquele bem está em perigo se você fizer tal conduta. Não tem que provar se, no caso concreto, realmente teve algum perigo, não. Esse é o de perigo abstrato, que eu acabei de explicar. O de perigo concreto, o bem jurídico é exposto a um perigo, mas é necessário que se prove que, no caso concreto, naquele caso específico, o bem jurídico realmente foi colocado em perigo. É a diferença entre dois tipos de crimes, o perigo abstrato e o outro do perigo concreto. A maioria dos crimes, né, são de crime de dano. Quando você mata alguém, lesiona alguém, xinga alguém, ofende alguém, nós temos crimes de aborto, você está lesionando o bem jurídico, né? Aqui não, aqui você tem uma probabilidade de ofender, tá certo? Então, o primeiro crime que a gente vai ver, quero que vocês abram o Código Penal, para vocês, né, se familiarizarem com ele. O primeiro é artigo 130, perigo de contágio venéreo. Gente, aqui, quando o cidadão, né, por meio de relações sexuais ou ato libidinoso, expõe alguém a perigo, expõe alguém a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Gente, aqui nós temos um crime de perigo abstrato. Aqui nós temos um crime de perigo abstrato, artigo 130. Porque o legislador falou o seguinte, olha, quando você coloca em risco
coloca em risco alguém, se você é portador de AIDS, você é portador de sífilis, gonorreia, o que mais aí? Doenças venéreas aí. Doenças venéreas. Doenças venéreas, gente, sabem, né? Já estudaram em biologia, são aquelas doenças sexualmente transmissíveis, aquelas doenças sexuais, né? Sífilis, gonorreia, o que mais? AIDS. Só de você expor alguém a esse perigo, você já comete o crime. Tá certo? São 3 meses a 1 ano. Por isso que é um crime de perigo abstrato. Primeiro, é um crime de perigo por quê? Eu não estou, de fato, passando doença para ninguém. Só de eu colocar essa pessoa em risco, ou seja, crime de perigo. Eu estou colocando essa pessoa numa situação de probabilidade. Na hora que eu transo com ela, pratico atos libidinosos com ela, estando eu doente, sem me prevenir, sem usar preservativo, eu estou expondo essa pessoa já a perigo de doença venérea, ok? Por isso que é um crime de perigo. E abstrato não é concreto. Eu não tenho que nem tentar, nem querer provar que naquela relação sexual eu tive outros meios de impedir e tal, não teve no meio concreto ali, realmente não teve como passar. Não interessa. Expôs, transou, sem preservativo, é abstrato. O legislador já previu que expondo essa pessoa, tendo relações sexuais com ela, estando você contaminado, já cometeu o crime, beleza? Agora, no parágrafo 1º, né, que é uma qualificadora, o que é uma qualificadora? Você já sabe, né? Qualificadora é aquelas circunstâncias que, uma vez presente, altera o mínimo e o máximo da pena. E, nesse caso, o mínimo e o máximo foi aumentado. Agora, a pena é de 1 a 4 anos. Deixou de ser pequenininha de 3 meses a 1 ano para ser de 1 a 4 anos, né? Olha que interessante essa qualificadora. Agora, é interessante que aqui está punindo pelo dolo. Se você tinha dolo em transmitir a doença para ela, então agora a reclusão de 1 a 4 anos. No caput, só de ter relação sexual, você já foi, então, colocou a pessoa em perigo, certo? Cometeu o crime. Agora, se tiver colocado a pessoa em perigo, mas querendo transmitir, sua intenção era transmitir para ela a doença, agora o crime é de 1 a 4 anos, beleza? Ok. Por fim, o parágrafo 2º fala que esse crime somente se procede mediante representação. O que é isso, representação, gente? Não sei se vocês já estudaram no processo penal. No processo penal a gente estuda que... Deixa eu abrir uma página aqui para a gente ver isso aqui. A gente estuda lá no direito processo penal que existem os crimes de ação. Tá difícil, hein? Os crimes de ação penal pública, ação penal de iniciativa pública, tá travado aqui, peraí. Existem os crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima e existe os crimes de ação penal privada, ok? Basicamente, existem esses 3 tipos de ações penais, tá? Ok. A maioria dos crimes são de iniciativa pública. A ação penal é pública. Vou colocar direto pública aqui. Acontece um homicídio, acontece um furto, acontece um roubo, as autoridades, né, os agentes públicos vão atuar de ofício. A atuação dos agentes públicos é de ofício.
O crime ocorreu, um homicídio, a polícia militar vai no local, faz a ocorrência, né? A polícia civil vai investigar esse crime, sem a pessoa querer ou não, a gente vai atuar de ofício, a gente vai apurar o crime, vamos fazer um inquérito, vamos concluir esse inquérito, queira a pessoa, a família da morta ou não, queira a pessoa que foi roubada ou não, a gente vai fazer, mandar para o Ministério Público. O Ministério Público tem a obrigação de oferecer denúncia, independente se a vítima, a família da vítima quer tocar o processo ou não. Tá certo? É de ofício, vai atuando, porque a ação penal é pública. Mas existem aquelas ações condicionadas à representação da vítima, ou seja, só vai para frente se a vítima quiser. Ela tem que oferecer a chamada representação. Ela vai na delegacia e assina um termo de representação. Quando ela assina esse termo de representação, isso aí supre a chamada condição de procedibilidade. Aí o delegado fala, tá, você quer representar, então agora eu vou tocar para frente essa apuração desse crime. Se a vítima representa, ela fala assim, eu quero, Estado, eu quero que isso vá para frente. Aí eu vou investigar esse crime, vou concluir, mandar para o Ministério Público. O Ministério Público aí ela passa a ter a obrigação de oferecer a denúncia. Quando oferece a denúncia, a ação penal se inicia. Tá certo? Porque se a vítima, se passar 6 meses, ela tem 6 meses para representar. Passou 6 meses, a vítima não representou, pronto, arquivou. A gente arquiva a ocorrência, tá? Por decadência, por prescrição, por prescrição, certo? 6 meses ocorreu a prescrição. 6 meses a contar da data do fato. O crime de lesão corporal, que eu estudamos na aula passada, é um crime também condicionado à representação da vítima, a lesão corporal leve. Se a vítima não representar em 6 meses, a gente não pode, não é que eu não quero, eu não posso investigar se a vítima não quer. Quando a pessoa faz a ocorrência na polícia militar, aquela ocorrência não vai adiantar nada, vai ficar parada até o dia que, e se a vítima nos procurar na delegacia. Então, a polícia militar faz a ocorrência, ela cai na minha caixa, na caixa do delegado de polícia lá na delegacia, né, no chamado PCNet, um sistema que a gente tem. A ocorrência está lá na minha caixa, eu despacho a ocorrência por ocorrência que ocorre na região, gente. Todo crime que acontece, a polícia militar faz uma ocorrência, cai para o delegado de polícia, dá andamento para ela, dá o despacho. O que eu vou fazer com ela? Vai virar inquérito, vai virar um procedimento de menor, vai virar um TCO, um termo de circunstância de ocorrência, vai virar uma medida protetiva, vai ser sobrestada, arquivada, depende, isso não é crime nenhum. Esse é um exemplo, ela vai ficar na minha caixa, eu vou ficar guardando 6 meses. Partiu os 6 meses, a pessoa não representou, pronto, arquivada por falta de procedibilidade. Ou então a vítima vai lá e ela assina um desinteresse. O que ela assina? Ela assina a sua manifestação em não representar. É uma renúncia à representação. Ela fala, não quer representar. Então, beleza, então toma em arquivo. Ela não quer tocar para frente, é direito dela. É direito dela em quais crimes? Em alguns apenas. Alguns crimes, o legislador deixou para vocês, vítimas, decidirem se querem ou não que o Estado mexa com isso. Nessa última reforma do Moro, né, do pacote anticrime, o estelionato também passou a ser condicionada à representação. Estelionato. Agora também a pessoa foi vítima de um golpe. Talvez ela tenha tanta vergonha, e é o que mais acontece, de ter caído num golpe, que ela agora, cabe a ela, desde janeiro desse ano, cabe a ela escolher se eu, delegado, vou mexer com esses crimes, né? Os crimes de estupro também, eles sempre foram, né, condicionados à representação da vítima também. Artigo 213, né, sempre deu essa ideia também de que cabe à vítima, pela vergonha que ela passa,
talvez ela não quer relembrar tudo que ela passou. Ela é que decide se vai ser apurado ou não. Talvez para a pessoa, para a vítima, ter delegado, investigador, mexendo naquilo tudo, chamando o pai dela para depor, a mãe dela, o filho dela, expondo aquilo, é pior para ela. É muito pior do que ela revive tudo aquilo na cabeça dela. Então, teve essa ideia, sempre teve essa ideia de que o estupro também era condicionado à representação da vítima, tá? Mas o estupro vulnerável nunca foi assim. O estupro vulnerável sempre foi incondicionado. O que é incondicionado? É aqui em cima. Ação penal pública, foi até bom, esqueci do nome completo, incondicionada. Por que ela chama ação penal pública incondicionada? Porque ela não está condicionada a nada, ela não depende de representação. Ação penal pública incondicionada, ela não depende de nada. Já os crimes de ação penal pública condicionada de representação, essa sim depende da representação da vítima. Eu citei aqui o estelionato, o crime que a gente acabou de ver, crime do artigo 130, e todos os crimes de menor potencial ofensivo, todos aqueles crimes que a pena for de até 2 anos, eles serão condicionados à representação da vítima. Muita gente escreve artigo falando que o furto também deveria ser condicionado à representação, pois o furto, né, enche a caixa da gente de ocorrência, a pessoa nem quer mexer com aquilo, não quer um furto pequeno, valor pequeno, tal. A gente acha que também deveria ser, mas não. O furto é aqui, incondicionado. Aqui nós temos todos, a maioria. Homicídio, furto, roubo e grande maioria, tá? Por fim, para a gente fechar isso aqui que vocês vão estudar no processo penal, existe também a ação penal privada. São aqueles crimes que só o Código Penal fala assim, só se processam mediante queixa. Mediante queixa. Gente, há um mito aí que é falado para você, você já deu queixa contra a pessoa, você já deu queixa? Falam-se da expressão queixa, né? Como se dar queixa fosse ir na delegacia. Já ouviram falar muito isso, né? Eu também já ouvi falar quando estava estudando. Filme, novela, vão dar queixa de fulano. Esse da queixa que as pessoas falam no dia a dia não é queixa. Quando as pessoas falam que quer contar um crime para a polícia e tal, ela está falando, na verdade, de uma notícia crimes. O que é notícia crimes? É dar conhecimento à polícia da ocorrência de um crime. Isso, quando a pessoa fala no popular que eu quero dar queixa, na verdade, ela está querendo fazer uma notícia crimes, é dar conhecimento à polícia da ocorrência de um crime, tá certo? Isso, na verdade, explicando para vocês, que eu também já tive essa dúvida no passado, eu sei que a gente fica querendo saber, tá bom, mas se queixa não é isso, o que é aquela queixa que falam em televisão e novela? Aquela queixa que falam em filme é quando a pessoa quer contar para a polícia que ocorreu um crime. Porque queixa, juridicamente falando, a queixa-crime é, na verdade, uma petição inicial. É uma petição inicial que dá início a uma ação penal. Que dá início a uma ação penal nos crimes de ação penal privada. Exemplo, injúria, difamação. Gente, nesses casos aqui, a pessoa faz a ocorrência na Polícia Militar, na Polícia Civil, qualquer lugar, mesmo que ela vá na delegacia e oferte uma representação, a gente não pode dar prosseguimento. Eu não posso lavrar o TCO, termo de circunstância de ocorrência. Eu não posso dar prosseguimento nesses crimes, porque é um crime que, segundo o Código Penal, só se processa mediante queixa-crime. O que é isso? Você faz a ocorrência, contrata um advogado, vocês vão redigir uma petição inicial, mandar para o Fórum para a Justiça, para que lá o juiz aceite ou não essa queixa-crime
tendo início, então, a uma ação penal. Porque na ação penal pública incondicionada e na condição de representação, o que dá início ao processo é a denúncia do MP. A denúncia do MP. A denúncia que o promotor faz que dá início à ação penal. Tá certo? E aqui também. Denúncia do Ministério Público. Já nas ações privadas, não. O que vai dar início é a petição inicial do advogado, chamada de queixa-crime. O advogado dá start na ação penal, assim como o promotor dá start das ações penais na pública e condicionada e na condicionada de representação. Certo, gente? Fiz os parênteses para vocês aqui, porque eu acho que, por mais que seja processo penal que se estude isso, já está na hora de vocês saberem isso, né? A gente vai ver aqui vários crimes, vão falar quais são a ação penal. Regra geral, essa aqui é a regra geral. Se não falar nada, todos os crimes são incondicionados à representação. Ocorreu o crime, ocorrência feita, Polícia Civil ou Federal investiga e o Ministério Público oferece denúncia de ofício. A maioria. Se for diferente, a própria legislação vai falar, como é o caso aqui agora, o artigo 130, o artigo do estelionato também, no 71, onde a redação da lei vai falar só se processa mediante a representação da vítima. Nesse caso aqui, de injúria de difamação, 140 e 139. Vai falar só se processa mediante queixa, ok? Estamos falando isso porque aqui no artigo do 130 fala que esse crime só se processa mediante representação da vítima. É a vítima que tem que falar, olha, fui exposta a perigo, ele transou comigo, ele é safado sem vergonha, ele tem AIDS, ele tem sífilis, gonorreia, não quero nem saber se me passou ou não preciso nem fazer o teste, só de ter me colocado em perigo, pronto, o crime já se configurou. Beleza, gente? A gente demorou um pouquinho nesse crime para a gente fazer um parênteses, né, para estudar os tipos de ação penal. Vamos fazer um intervalo, no próximo vídeo a gente continua.